Olá pessoal, eu gostaria de trazer para vocês aqui informações importantes sobre o direito eleitoral. Bem, o Tribunal Superior Eleitoral expediu um informativo de sua jurisprudência do dia 16 ao dia 31 de março de 2023, ano 24, número 4, Infojur. E nessa jurisprudência, que tem algumas emendas, eu gostaria aqui de comentar com vocês, muito rápido o assunto, tá? Mas de fundamental importância. Então, vamos aqui prestar atenção no que eu vou dizer, certo? Existe um tema no direito eleitoral que é rotineiro de cair em provas de concurso público. Esse tema envolve a palavra desincompatibilização. Essa palavra, gente, desincompatibilização, significa afastamento. Então, o sinônimo de desincompatibilização é afastamento. Esse afastamento pode ser definitivo, por exemplo, a renúncia de um mandato eletivo, o impeachment de um mandato eletivo, a exoneração de um cargo comissionado, mas ela também pode ser de natureza temporária. Por exemplo, a licença que um servidor público, um funcionário público, tem direito pelos estatutos dos servidores da União, dos estados ou do município, para se lançar como candidato a mandato eletivo. Então, esse termo desincompatibilização, nós vamos encontrá-lo na Lei das Inelegibilidades, que é a Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990. Pois bem, pessoal, feita essa primeira observação, reparem, o TSE decidiu agora, recentemente, a seguinte questão. Vamos lá. Os ministros do TSE confirmaram, por unanimidade, o registro de um candidato a vereador em Rio Grande da Serra, São Paulo, nas eleições de 2020. O político era médico e atuava durante a campanha eleitoral no programa Mais Médicos do Ministério da Saúde. Para o relator do processo, o ministro Ricardo Lewandowski, o cargo exercido no programa não se equipara a servidor público para fins eleitorais. Portanto, não há necessidade de desincompatibilização. Isso foi decidido em 16 de março de 2023, sessão jurisdicional do TSE. Bem, eu queria aqui fazer uma observação, nós não vamos nos aprofundar nesse julgado, mas explicar para vocês o seguinte. Essa é uma criação jurisprudencial. Por quê? Porque se a pessoa exerce uma função de servidor público, mesmo que de natureza temporária, seria necessário que ela se desincompatibilizasse. Basicamente, de lege lata, pelo que está na lei, stricto sensu, seria essa a regra. Se eu sou um servidor público e eu quero ser candidato a vereador, eu tenho que me afastar. Você pode estar se perguntando por que existe essa regra do afastamento. Essa regra do afastamento, ela existe por uma razão muito importante. Ou seja, a pessoa precisa se afastar para que ela não exerça sua influência como servidor público naquela eleição. Porque imagina você, se eu sou um médico
do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde. Estou ali na fila de atendimento daquela população, né? E eu vou dando um santinho, né? Um panfleto, ou passando o meu WhatsApp, ou, olha, eu vou ser candidato a vereador aqui, tá? Naturalmente, pensem bem, as pessoas que estão sendo atendidas podem gostar daquele atendimento, daquele médico, né? E ele estaria exercendo a sua função pública, mesmo que de natureza temporária, beneficiando um interesse próprio, que é o interesse de ser candidato no futuro. Ou seja, usando ali a repartição médica, o hospital, a clínica pública a seu favor. Isso até teria uma conotação de abuso do poder político, né? Que é o desvio do poder público, descambando, inclusive, quer dizer, podendo ser enquadrado numa improbidade administrativa. No entanto, o TSE, por essa decisão, fez uma divisão de águas, vamos dizer assim. Para esse tipo de programa Mais Médicos do Ministério da Saúde, o cargo não se equipara a servidor para fins eleitorais. Então, por razões que a Justiça Eleitoral entendeu, eles estariam numa espécie de exceção da Lei Complementar 64 de 90 e dos Estatutos dos Servidores Públicos, por talvez ser um cargo temporário, uma função temporária, exercida numa situação emergencial, né? No entanto, sem entrar nessa discussão, eu queria salientar para vocês que essas regras nós encontramos lá na Lei das Inelegibilidades. Resumindo, o servidor público que deseje concorrer a um mandato eletivo deve se desincompatibilizar. O prazo, geralmente, é de 3 meses antes da data da eleição. E data da eleição considera-se aqui, geralmente, o primeiro turno, e não o segundo turno, porque o segundo turno é sempre improvável. Tá bom? Mas essa decisão é uma decisão diferente. Por isso, eu chamo a atenção. Um outro caso aqui também relevante refere-se ao crime hediondo, ao tema inelegibilidade. O plenário do TSE decidiu pela inelegibilidade de um candidato a deputado estadual do Rio Grande do Norte nas eleições de 2022. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, manteve o entendimento segundo o qual, na data das eleições, o candidato estaria inelegível em razão da prática de crime hediondo. De acordo com o ministro, a Lei 13.497 de 2017 modificou a Lei 8.072 de 1990 para tornar hediondo o crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo ou de uso restrito, e não apenas de uso proibido. Então, é crime hediondo portar uma arma, né, de fogo de uso restrito e não apenas de uso proibido. Pois bem, essa decisão é do dia 23 de março de 2023, sessão jurisdicional. Qual é a base jurídica dessa inelegibilidade por crime hediondo? Pessoal, isso está na Lei Complementar 64 de 90, artigo 1º, inciso 1, letra E, a linha E. Lá diz, são inelegíveis pessoas que praticarem determinados crimes, né? Crimes esses ali considerados na valoração do bem jurídico tutelado.
Então lá se enquadram os crimes hediondos. E, nesse caso, da posse ilegal da arma de fogo de uso restrito, ou do porte, também se equiparou ao uso proibido, e aí essa pessoa se enquadra aqui na hipótese de crime hediondo, portanto, é inelegível. Certo? Então aqui é o que eu sempre explico nas aulas. A lei das inelegibilidades é que vai definir os casos de inelegibilidade. E em relação a essa inelegibilidade de natureza penal ou criminal, é muito importante essa correlação com o direito penal, com os tipos penais incriminadores. Tá? Então, mais detalhe, a pessoa só é inelegível se tiver uma decisão prolatada por um órgão judicial colegiado, mesmo sem o trânsito em julgado. Tá? Órgão judicial colegiado. E após o cumprimento da pena, nos casos em que ocorreu o trânsito em julgado, ela ainda fica inelegível por 8 anos. E essa explicação toda jurídica se encontra lá no texto do artigo 1º, inciso 1, letra E, da Lei Complementar 64 de 90. Outro assunto importante é a legitimidade do artigo 30A da Lei 9.504. A Lei 9.504 é a lei das eleições. O 30A é a ação de captação ou gastos ilícitos de recursos, ou representação por captação ou gastos ilícitos de recursos. E o que diz aqui o TSE nessa decisão? A Lei 9.504 estabelece regra própria sobre legitimidade para ajuizamento da representação do 30A, excluindo os candidatos. Porque geralmente, quando se trata de ação de investigação judicial eleitoral por abuso do poder político-econômico, a Lei Complementar 64 de 90, no artigo 22, diz que os legitimados são os candidatos, os partidos políticos, as coligações e o Ministério Público. E agora as federações de partidos também. Acontece que, em relação ao artigo 30A, embora possa-se fazer uma similitude com o artigo 22 da Lei das Inelegibilidades, nesse caso, o TSE firmou o entendimento em João Molevá, de Minas Gerais, sendo relator o ministro Fernando Gonçalves, julgado do dia 18 de março de 2010, e formou essa jurisprudência no sentido de que não, os candidatos não têm legitimidade para o 30A. Tá? É uma exceção, uma boa pergunta de prova. A representação pelo artigo 30A por gastos ilícitos de recursos ou captação ilícita de recursos. Letra A, pode ser proposta, letra A, por partidos políticos, candidatos, coligações, federações, MP? Não, essa está errada. Somente por partidos políticos, Ministério Público, federações, coligações, mas excluindo a figura dos candidatos. Outro item importante para encerrarmos aqui os nossos comentários é a questão do terceiro mandato. Vedação ao terceiro mandato sucessivo. O TSE também decidiu sobre isso. Sucessivo, consecutivo. Embora permitida a reeleição no Brasil, isso está lá no artigo 14, parágrafo 5º da nossa Carta Magna, é vedada a recondução para um terceiro mandato sucessivo. Isso está numa consulta, porque o TSE responde a consultas, número 992 de Brasília, relator ministro Francisco Peçanha Martins, julgado em 30 de março de 2004. Então, trata-se de um tema bem antigo e que vem sendo reiteradamente
adotado pela Corte Suprema da Justiça Eleitoral, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Bem, feitas essas considerações, que eu reputo importantes para as provas, continuaremos posteriormente com outras informações para vocês, tá? Então, bons estudos e podem contar comigo aqui nas aulas de Direito Eleitoral. Até a próxima.